Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus já esteja com cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Hoje nós estamos aqui, meus irmãos, para estar realizando mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos estudar ou começar a lição de número 10, meus irmãos. O nosso guia de estudo, como você já sabe, é este guia que tem como tema geral alusões, imagens e símbolos. Se você ainda não adquiriu esta lição, meus irmãos, corre, vai numa livraria da Casa Publicadora Brasileira mais próximo da sua casa e eu tenho certeza que você ainda pode adquirir, porque eu fui recentemente agora na livraria, aqui de Fortaleza, da Casa Publicadora Brasileira, e ainda tem lição dessa aqui impressa, meus irmãos. Então, se você correr, você ainda encontra. Mas se você não encontrar, você pode estar adquirindo esta lição de forma online. É só entrar no mesmo site da Casa Publicadora Brasileira. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, certo? Para que você possa ser redirecionado para estar adquirindo esta lição. E você vai estar adquirindo esse material da mesma forma. Ou você pode também adquirir o PDF e mandar fazer numa gráfica. Vai dar no mesmo, certo, meus irmãos? Sai um pouquinho mais caro? Sai. Mas vale a pena, certo? Porque é um material que você não pode deixar de ter na sua casa, que é o estudo da profecia, meus irmãos. Sem profecia, o povo de Deus se corrompe. Então, meus amados, deixado este recado aí para você, vamos agora começar mais um estudo aqui da lição da Escola Sabatina dentro do nosso canal Revelaxion. Mas antes da gente ir para a lição aqui propriamente dita, se você não é inscrito aqui no nosso canal Revelaxion, por favor, já se inscreva e já ative aí, meus irmãos, o sininho da notificação, das notificações, para que toda vida que eu lançar um vídeo com um conteúdo novo aqui dentro do canal, você será notificado, você será avisado. Então, deixado estas palavras para vocês, meus irmãos, eu já convido agora você a tomar sua Bíblia. Lembrando que eu vou colocar o texto na tela para que você possa acompanhar o estudo da lição juntamente comigo. Então, abra sua Bíblia, meus irmãos. Vamos abrir aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, para a gente estar lendo, meus irmãos, o verso áureo desta semana, que é o verso para memorizar. 1 Coríntios, capítulo 10, a gente vai ler aqui o versículo 11 e o versículo de número 12, 1 Coríntios 10, verso 11 e 12. Então, eu já convido a você a acompanhar juntamente comigo esta leitura. 1 Coríntios 10, 11 e 12, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, meus amados, acompanhem comigo. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Interessante, meus irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente de coisas que o antigo Israel praticava, mas que foram escritas apenas para que eu e você, nós não viéssemos a cometer as mesmas práticas que eles cometiam. E aqui Paulo diz, estas coisas, que coisas? Pecados, meus irmãos, coisas que nunca deveria ter acontecido no meio do povo de Deus. Idolatria, adorar outros deuses e outras coisas mais, meus irmãos, mas principalmente idolatria. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 11, ele diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Muitas pessoas, meus irmãos, pega aqueles exemplos ali do antigo Israel, o povo ali dançava, o povo tocava tambor. Temos aquele momento também da história de Miriam, que assim que o povo saiu da terra do Egito, ela louvou a Deus ali com um tamborim. Mas, meus irmãos, nós não podemos imitar essas práticas. O povo de Deus, assim que Deus tirou o povo da terra do Egito, Deus teve que ter muita paciência com aquele povo, meus irmãos, porque o povo não entendia mais a santidade do Senhor. O Espírito de profecia nos diz, Ellen G. White nos fala, meus irmãos, que aquele povo não tinha mais noção de quem era Deus, a santidade do Senhor. Aquele povo achava que poderia se salvar pela sua própria força. Então Deus, meus irmãos, Deus teve que ter muita paciência com aquele povo. Aquele povo que saiu da terra do Egito, meus irmãos, era um povo ali que era escravo do pecado. Era um povo que estava destituído da glória de Deus.
não tinha realmente o Espírito Santo de Deus na sua vida, meus irmãos. Então é por isso que Paulo vai dizer que as coisas que eles praticavam foram escritas apenas para que servissem de exemplo para cada um de nós, para que nem eu e nem você praticasse as mesmas coisas que eles praticaram, porque eles não tinham, meus irmãos, a presença do Espírito Santo na vida deles. E eles permaneceram rejeitando a voz do Espírito durante toda a sua jornada até chegar na terra prometida, meus irmãos. E a prova disso é que todos eles, os originais que saíram da terra do Egito, nenhum deles sobreviveram. Somente quem entrou na terra prometida, meus irmãos, foram chamados filhos do deserto. Mas aquele povo não. Aquele povo era um povo de dura cerviz, era um coração duro, assim como o próprio coração de Faraó. O Espírito Santo trabalhava todos os dias, meus irmãos, na vida deles, convencendo-os do pecado, da justiça, do juízo. Mas eles não queriam ouvir a voz do Espírito Santo. É por isso que o próprio apóstolo Paulo menciona aqui em 1 Coríntios 10, verso 11 e 12. E ele disse que isto foi escrito para quê? Para nossa advertência, meus irmãos. E o versículo 12 fala que aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O que isto significa? Isto significa, meus irmãos, que uma vez salvo não significa salvo para sempre. Eu posso ter me salvado ontem. Ontem eu pude ter um encontro genuíno com o Senhor. Ontem realmente eu entreguei minha vida a Deus. Mas e hoje? E o amanhã? O ontem ficou para trás. O amanhã ainda não existe. O que existe é o hoje, meus irmãos. Hebreus 3,13 é muito claro. Exortai-vos a cada um durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E quando Paulo escreveu esse texto, em Hebreus 3,13, porque eu creio que quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo, assim o Espírito de profecia nos diz, Paulo vai tratar deste mesmo assunto, meus irmãos. A carta de Hebreus, ali logo nos primeiros capítulos, mostra exatamente a dureza do coração dos filhos de Israel. Isso é muito claro em Hebreus capítulo 4. Aquele povo, meus irmãos, eles não entraram no descanso de Deus. Eles não reconheceram a graça. Eles não tiveram a fé e a paz que somente a graça de Jesus pode nos dar, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, no versículo 12, é por isso que Paulo fala que aquele que está em pé, meus irmãos, cuide para que não caia. Tanto eu quanto você, meus irmãos, estamos sujeitos a cometer falhas. É por isso que nós precisamos da graça de Jesus e que esta graça, meus irmãos, ela seja constante todos os dias. Todos os dias somos levados ao matadouro. Todos os dias, meus irmãos, nós precisamos buscar Deus em primeiro lugar. E o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, meus irmãos, como a comida, a bebida, a vestimenta, a família, o trabalho, outras coisas, tudo isso vem em segundo plano. Deus precisa vir em primeiro lugar na minha vida, porque se você, meu irmão, se eu, irmão Ramon Barros, não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, certamente eu cairei. É por isso que hoje nós temos vários escândalos dentro da igreja, homens, ministros, pastores, que já pregaram a palavra, que passaram até pelo adventismo, foram ótimos pregadores dentro da igreja adventista do sétimo dia, se afastaram do caminho do Senhor. É por isso que nós não temos que olhar para homens, nós temos que olhar apenas para o nosso único autor e consumador de nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos aqui ver um comentário do Espírito de Profecia, dentro aqui ainda da parte de sábado, meus irmãos. Aqui na parte de sábado, meus irmãos, da lição que tem como título Para quem o fim tem chegado, sábado, dia 31 de maio, a serva do Senhor nos diz o seguinte: quem professa estar esperando a breve vinda de nosso Salvador deve ter fé abraâmica, uma fé que é valorizada porque lhe custou algo, uma fé que atua pelo amor e purifica o coração. Você está vendo, meus irmãos, o que ela está citando? Ela está dizendo que aquele que professa e diz que está esperando, meus irmãos, a breve volta de Jesus, eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo agora
também está aguardando a breve volta de Jesus. Ela está dizendo que para todos nós que aguardamos a breve volta de Jesus, nós precisamos ter uma fé abraâmica, a mesma fé de Abraão, quando Deus pediu ali para Abraão que ele sacrificasse o seu filho, como a maior prova de amor. A maior prova de amor, meus irmãos, que nós podemos dar para o nosso Criador é ser obediente, meus irmãos, aos seus mandamentos. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus nos declara: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E é exatamente disso que ela está falando aqui, meus irmãos. Uma fé, um amor que envolve sacrifício. Lembre-se, Deus o Pai, meus irmãos, ele deu a maior oferta de todas. E não pense que esta oferta foi sem sacrifício, porque foi a maior oferta, meus irmãos. O filho de Isaac, que é o filho da promessa, estava representando ali, meus irmãos, o grande filho da promessa, que é Jesus. E Abraão estava representando ali, meus irmãos, naquela cena de Gênesis capítulo 22, Abraão era um sinônimo ali, ou um símbolo, estava prefigurando ou tipificando Deus o Pai, meus irmãos. Aquela cena estava mostrando exatamente o que deveria acontecer, meus irmãos, com o Filho de Deus, para se cumprir as palavras de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que ela diz que cada um de nós que professamos acreditar e pregar que Jesus breve voltará, precisamos ter uma fé abraâmica, assim como a fé de Abraão, a fé do grande patriarca, que é uma fé que é valorizada, olha o que ela diz, que é uma fé que é valorizada porque lhe custou algo. Essa é a verdadeira fé, meus irmãos. A nossa vida tem que ser uma vida de sacrifício e serviço. Se você acha que você vivendo este evangelho em cima do muro, um evangelho meia boca, você vai entrar no reino de Deus, meus irmãos, você não irá entrar no reino de Deus, meus amados. Não vai entrar nas mansões celestiais. É por isso que a igreja de Laodiceia tem este grande problema. Fica em cima do muro. Nem toma uma firme posição ao lado de Deus e nem toma uma firme posição ao lado do diabo. Era melhor que tomasse realmente uma firme posição em um dos lados. Por quê? Porque se você fica em cima do muro, meus irmãos, o muro é do diabo e você não vai desfrutar nem do céu e nem do mundo. Nem do mundo, meus irmãos. Você perdeu os dois. E aí que está o grande problema de Laodiceia. É porque Laodiceia não consegue abandonar o mundo completamente. Mas também Laodiceia não consegue abandonar Deus completamente. Fica neste meio termo. E acaba perdendo tanto os prazeres do céu, que vai perder, porque não vai entrar, e também perde os prazeres do mundo, a maior parte ali dos prazeres do mundo. Então é melhor que você faça uma firme decisão hoje, de que lado realmente você quer estar. Se você quer servir a Deus, ou se você quer servir ao Deus Baal. Essa é uma escolha que cada um de nós precisamos tomar a cada dia. E ela diz mais, meus irmãos, aqui. Ela fala assim, uma fé que atua pelo amor e purifica o coração, conforme Gálatas capítulo 5, verso 6. E ela diz o seguinte, o exemplo de Abraão foi escrito como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. E agora é interessante, porque em 1 Coríntios 10, 11, que foi o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, a gente vê ali coisas que o antigo Israel praticou e que nós não devemos praticar. Mas aqui agora a serva do Senhor está usando o mesmo texto para mostrar que assim como aquele povo tinha muitas coisas que Deus reprovava, mas também tinha muitas coisas, meus irmãos, que Deus se agradava. E Deus ele se agradou da fé de Abraão. Por isso que ela menciona 1 Coríntios 10, 11. Veja mais o que ela nos diz. Criamos que Deus é sincero conosco. Meus irmãos, se tem uma pessoa mais sincera na sua vida e na minha vida, é o Senhor. João 14,15 fala claramente, na verdade João 14,6. Lá é dito, né? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria verdade, meus irmãos. É diferente do caráter de Satanás, não é? Porque em João 8,44 fala que ele é mentiroso e pai da mentira. Mas em Jesus nós podemos confiar. Jesus ele é verdadeiramente sincero com cada um de nós. Ele não esconde nada de nenhum de nós, meus irmãos.
a vida de Jesus é uma carta aberta, meus amados. E aqui diz mais: não desprezemos isso. Nem eu e nem você podemos desprezar a sinceridade do nosso Senhor Jesus. E aqui ela ainda diz o seguinte: ele é explícito em exigir de nós fé implícita e obediência voluntária. Meus irmãos, Jesus, ele obedeceu cada um dos mandamentos. E a vida de Jesus, ela foi escrita para mostrar que eu e você, assim como Jesus venceu este mundo como homem, apegado ali à fé, apegado ali ao Espírito Santo, que era manifestado na sua vida, porque ele tinha comunhão com Deus o Pai, Jesus estava nos ensinando ali, que eu e você, meus irmãos, se a gente se apegar verdadeiramente a Jesus, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, por meio da vida de testemunho, cumprindo realmente os mandamentos, é totalmente possível guardar a lei de Deus. É impossível guardar a lei de Deus, meus irmãos, é quando nós não temos acesso ao Espírito Santo. Mas todos aqueles que entendem o que é a justificação pela fé, todos aqueles que entendem ou entendem realmente o que é a graça de Jesus, estes serão transformados, terão seus corpos transformados, o seu corpo estará limpo, você receberá o Santo Espírito e produzirá os frutos dignos de arrependimento. Então, creiamos, meus irmãos, que Deus é sincero conosco. E Ele quem? Jesus. Ele é explícito em exigir de nós fé implícita e obediência voluntária. Meus irmãos, Jesus, ele não nos força. Eu e você temos o livre-arbítrio. Mas saiba, meus irmãos, que tudo aquilo que você for fazer diante de Deus tem que ser de bom grado, tem que ser com alegria, tem que ser de todo o coração. Porque Deus, meus irmãos, ele não aceita uma oferta que é dada ou devolvida de qualquer maneira. Para Deus ou é tudo ou não é nada. Então, que nós venhamos a refletir nestas palavras. E aqui diz mais: então ele fará sua luz brilhar ao nosso redor e seremos todos luz no Senhor. Este é o desejo de Deus, que cada um de nós venhamos cumprir aquelas palavras de Jesus: eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Agora, meus irmãos, vamos aqui dar continuidade à lição na parte de domingo, que tem como título A Ira do Cordeiro. Vamos aqui começar respondendo a pergunta de domingo, meus amados. E aqui, meus irmãos, na lição de domingo, nós temos a primeira pergunta, que diz o seguinte: acompanhe comigo aí na tela. Qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando de repente? Isso está escrito em Apocalipse capítulo 6, o verso 12 a 17. Então, para a gente estar respondendo essa pergunta, vamos abrir agora nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 6, verso 12 a 17, meus irmãos. Então, já convido agora você a tomar sua Bíblia. Eu vou estar colocando o texto na tela, meus irmãos, para que você possa acompanhar juntamente comigo. Vamos aqui ler Apocalipse capítulo 6, o verso 12 a 17. A palavra do Senhor diz o seguinte: acompanhe comigo aí na tela. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem poderá ficar de pé? Apocalipse aqui, capítulo 6, o verso 12 a 17. Então, meus irmãos, ao ler esse texto aqui, a gente já consegue estar respondendo aqui a pergunta da lição que diz, qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando e de repente, como num abrir e fechar de olhos? Qual será a reação, meus irmãos? Primeiro, meus amados, nós percebemos aqui que eles
os perdidos, eles têm total discernimento do que está acontecendo. Eles não são inocentes, meus irmãos. Lembre-se que, de acordo com o livro de Naum, ali no capítulo 1, fala que Deus ele não terá ninguém por inocente. Ninguém. E aqui diz que quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio aqui grande terremoto, não é verdade? Grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Meus irmãos, quando o cordeiro aqui abre o sexto selo, nós temos este momento que faz uma referência também à sétima taça, a sétima praga da ira de Deus, das 7 últimas pragas, como é nos mostrado em Apocalipse capítulo 16. E aqui nós temos estes eventos, meus irmãos, o grande terremoto, o sol negro, a lua como sangue e a queda das estrelas. Antes de eu responder aqui propriamente dita esta pergunta, meus irmãos, nós precisamos entender que estes acontecimentos, que é o grande terremoto, o sol negro, a lua como sangue e a queda das estrelas, isto aqui já teve um cumprimento parcial, meus irmãos, na história. Isso de acordo com o espírito de profecia, porque o grande terremoto aqui faz uma referência ao grande também terremoto de Lisboa, que ocorreu no ano de 1755. Nós também tivemos o escurecimento do sol e a lua como sangue no ano de 1780 e a queda das estrelas em 1833. Só que o que é que nós precisamos entender, meus irmãos? Aqui no contexto do sexto selo, estes acontecimentos estão falando aqui de algo que ainda vai acontecer no futuro, meus irmãos. Este grande terremoto que é mencionado aqui no verso 12 é o mesmo grande terremoto que só vai acontecer quando Jesus, meus irmãos, ou quando o sétimo anjo derramaria a sua sétima taça, meus irmãos, da ira de Deus, conforme descrito em Apocalipse capítulo 16, o verso 17, que diz o seguinte: acompanhe comigo na tela. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do trono, dizendo: feito está. Esta é a voz de Deus o Pai. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Tá vendo, meus irmãos? É este grande terremoto que a Bíblia diz, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Este grande terremoto é o mesmo grande terremoto mencionado aqui no versículo 12, quando o cordeiro abriu o sexto selo, que diz: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Então, este grande terremoto, num sentido secundário, numa aplicação secundária, na história se aplica ao grande terremoto de Lisboa, que aconteceu no ano de 1755. Preste atenção, meus irmãos, de uma forma, uma aplicação secundária se aplica ao grande terremoto de Lisboa, que ocorreu no ano de 1755. Mas, em sentido primário na profecia, este grande terremoto é o mesmo grande terremoto que só vai ocorrer quando for derramada a sétima taça, onde vem ali a sétima praga da ira de Deus, das 7 últimas pragas, meus irmãos. Então vai ocorrer estes eventos. Logo que quando tem um terremoto, vem o quê? O sol se tornando negro como um saco de crina, a lua como sangue, e a queda das estrelas. E o que é esta queda das estrelas? Aconteceu em 1780, o cumprimento parcial, mas na sétima taça, a queda das estrelas será isso aqui, meus irmãos. Aqui fala assim, no verso 19, logo depois do grande terremoto, aqui diz: e a grande cidade se dividiu em 3 partes, isso Babilônia, e caíram a cidade das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhes o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, isso aqui também está lá no sexto selo, e os montes não foram achados. Preste atenção agora o que é a queda das estrelas. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Isso é mais ou menos 35 quilos.
E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era muito grande. Então a queda das estrelas mencionada no sexto selo, em sentido numa aplicação secundária, se aplica à queda das estrelas que aconteceu lá nos Estados Unidos no ano de 1780, mas no sentido primário, meus irmãos, estes acontecimentos só vão ocorrer na sétima taça e ainda está no futuro. E a queda das estrelas se refere à grande chuva de pedras pesando cerca de 35 quilos, que vão cair sobre esses perdidos, meus irmãos. Então, meus irmãos, que isto fique muito claro para nós. A profecia aqui tem tanto um sentido de aplicação secundária, quanto um sentido primário da profecia, meus irmãos. E o livro primeiro escrito mostra claramente que esses acontecimentos deverão ocorrer novamente ainda no futuro. E eu vou colocar até a citação aí na tela para você acompanhar. E o próprio livro de Mateus, meus irmãos, no capítulo 24, fala claramente que esses acontecimentos, todos, o grande terremoto, o sol negro, a lua como sangue e a queda das estrelas, ainda estão para o futuro, meus amados. O que aconteceu em 1755, 1780 e 1833, ali tivemos apenas um cumprimento parcial. E agora, respondendo à pergunta, qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando de repente? Então nós percebemos que aqui temos os perdidos e eles contemplam a face de Deus e a face, meus irmãos, do Cordeiro, e eles sabem que estão perdidos, meus amados. Eles não são inocentes aqui diante de Deus. Eles reconhecem, meus irmãos, eles estão reconhecendo que precisam ser destruídos. E por que eles estão reconhecendo? Porque eles não vão suportar a presença de Deus, meus amados. Os perdidos não vão suportar estar perto do Senhor, porque eles seguiram o caminho da desobediência, e o nosso Deus é santo. Aqui fala claramente que no verso 15, o versículo, na verdade, a partir do verso 15, que diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam. Por que se esconderam? Porque eles têm culpa no cartório, meus irmãos. Adão e Eva, quando transgrediram a lei de Deus no Jardim do Éden, meus amados, eles também se esconderam. Por quê? Porque eles sabiam que tinham culpa no cartório, eles não eram inocentes. A mesma coisa está acontecendo aqui com os ímpios, é como se fosse Adão e Eva lá no Jardim do Éden, meus irmãos. Quando desobedeceram a Deus, eles sabiam que tinham desobedecido a lei de Deus e se esconderam. A mesma coisa está acontecendo aqui. Eles se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, meus amados. Eles sabem claramente. E a própria lição aqui da escola sabatina colocou até assim, meus irmãos, antes do fim, o evangelho será levado a todas as nações da terra, conforme Mateus 24:14. Lembre-se, meus irmãos, aqui no versículo 16, nós temos a última geração de perdidos. De um lado, nós temos um grupo que receberá o selo do Deus vivo, e do outro lado, nós temos um grupo que receberá o sinal da besta. E todos estes aqui que estão se escondendo, meus irmãos, são todos aqueles que receberam o sinal da besta. E seguiram a besta e adoraram ali a sua imagem, meus irmãos. A serva do Senhor fala claramente que quando a lei dominical sair, todos, meus irmãos, todos terão que fazer uma decisão ali consciente, de forma consciente, meus irmãos. Não terá aqui ninguém ignorante nesse momento. Todos tomarão uma firme posição, ou ao lado dos mandamentos de Deus, ou ao lado dos mandamentos da besta, que se encontra ali no catecismo, aqueles falsos 10 mandamentos. Os mandamentos espúrios, meus irmãos. Então eles não são inocentes aqui diante de Deus. E aqui no espírito de profecia, meus irmãos, a serva do Senhor, ela inspirada por Deus, ela escreveu o seguinte: os ímpios disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro que sempre se mostrou cheio de ternura, paciência e longanimidade. Meus irmãos, quando Jesus ele veio pela primeira vez nesta terra,
Ele, meus irmãos, mostrou ali um Deus, né, de misericórdia, porque foi exatamente para isso que ele veio. A primeira vinda, meus irmãos, Jesus não veio ali para condenar ninguém. Ele mesmo falou isso para nós. Não penseis que vim, meus irmãos, condenar. Eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Então, na primeira vinda, o papel de Cristo, a função de Cristo, meus irmãos, era uma função ali de salvação, não de condenação. Jesus não veio a este mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, meus irmãos, fosse salvo por meio do sacrifício expiatório de Jesus. Mas chegará o momento em que ocorrerá a segunda vinda de Jesus, como é descrito aqui na abertura do 6º selo, que é o mesmo evento que acontece lá na 7ª taça. Jesus agora virá, meus irmãos, não mais como aquele cordeirinho, ele virá como leão, meus irmãos, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui nós temos o equilíbrio na balança. Na primeira vinda nós temos um Deus ali, meus irmãos, mostrando a sua graça, a sua misericórdia. Na segunda vinda nós temos agora um Deus que é o mesmo Deus, só que mostrando agora a face da justiça, a face da morte. Os ímpios olharão para Jesus e verão a morte. Os salvos, né, neste momento, que são os 144 mil, eles olharão para Jesus e verão, meus irmãos, a vida. E eles vão dizer, olha, este é o Deus que nós aguardávamos e ele nos salvará. Amém, meus amados? E aqui ela diz que a ira do Cordeiro que sempre se mostrou cheio de ternura, uma referência à primeira vinda, paciência e longanimidade. Deus, meus irmãos, vem tendo paciência com este mundo desde a época lá que Adão e Eva transgrediu, há 6.000 anos atrás. Há 6.000 anos atrás, Deus tem tido paciência, meus irmãos, com a humanidade. Deus vem trabalhando, dia após dia, anos, milênios com o ser humano, meus irmãos. Mas a palavra de Deus é muito clara, que o Espírito do Senhor, ele não agirá para sempre na vida do homem, porque este é carnal. E aqui ela diz mais o seguinte, continuando, a ira do Cordeiro que sempre se mostrou cheio de ternura, paciência e longanimidade, que tendo se entregado como oferta de sacrifício. É a primeira vinda, meus amados, está falando aqui do ano 31, em que acontece a morte de Cristo na cruz do Calvário. Foi levado como um cordeiro ao matadouro, para salvar os pecadores da condenação que agora cai sobre eles. Por quê? Porque não permitiram que ele tirasse a sua culpa. Meus irmãos, todos aqueles que não aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas, terão que pagar pelo preço do seu próprio pecado. Lembre-se, meus irmãos, que todo pecado precisa ser expiado. Até mesmo o pecado dos perdidos será expiado. Mas como é que será expiado? Eles mesmos serão o sacrifício. Todos aqueles, meus irmãos, que aceitam o sacrifício de Cristo, estes não vão precisar expiar o seu próprio pecado, porque Jesus é que vai fazer expiação por eles. Jesus troca de lugar com eles. Eles não precisarão ser sacrificados no altar de holocausto, naquele altar de bronze, porque naquele altar de bronze, Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já morreu no lugar deles. Mas os ímpios, os perdidos, eles não aceitaram, e eles não vão aceitar, não aceitaram, não estão aceitando e nem vão aceitar. E o que vai acontecer? No momento da volta de Jesus, da segunda vinda e também da terceira vinda, para que o pecado deles seja expiado, porque vai ter que ser purificado, meus irmãos, o pecado terá que ser extinto, o mal tem que ser extinto, então eles terão que pagar com a sua própria vida. Não haverá um cordeiro substituto para morrer no lugar deles. Eles é que serão, meus amados, o animal que será queimado naquele altar de bronze. E naquele momento, depois dos 1000 anos, este sacrifício será o maior de todos, meus irmãos. Toda a terra será purificada com fogo. Com o mesmo fogo, meus irmãos, o mesmo fogo que purifica a minha vida e a tua vida, que é o fogo do Espírito Santo, é o mesmo fogo que vai transformar os perdidos como pó da terra, como cinza, meus irmãos. E a Bíblia fala em Malaquias capítulo 4, verso 3, que nós, os salvos, pisaremos os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés. E isto vai se cumprir naquele grande dia depois dos 1000 anos. E aqui, meus amados, ainda na lição de domingo, nós temos a segunda pergunta que diz o seguinte:
Que lições aprendemos com a história de Noé? Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, para responder essa pergunta em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo de número 24, meus irmãos. Vou estar colocando o texto na tela para que você também possa acompanhar juntamente comigo, meus irmãos. Então vamos lá para o discurso do Olivete, do Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 24, vamos ler aqui, meus irmãos, os versos 36 até o versículo 44, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte, verso 36 a 44, acompanhem comigo, meus irmãos. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, com esse texto, meus irmãos, a gente já vai estar conseguindo aqui responder essa pergunta que diz: que lições aprendemos com a história de Noé? Então, vamos aqui estar respondendo essa pergunta, meus irmãos. Aqui nesse texto, meus amados, é a mesma coisa, na verdade, é a mesma resposta que nós temos aqui na primeira pergunta. Aqui a profecia nos mostra que assim como foi nos dias de Noé, como diz o verso 37, também será a vinda do Filho do quê? A vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão o quê? Estarão vivendo as suas vidas como se não tivesse acontecendo nada, meus irmãos. Aqui no versículo 38 diz, e eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. É interessante, meus amados, que Noé ele pregou 120 anos. Então eles não eram, meus irmãos, eles não eram inocentes e eles não se prepararam. Eles não estavam nem aí para a pregação de Noé, meus irmãos. Noé passou 120 anos pregando. Muitos poderiam dizer, olha, a pessoa passar 120 anos pregando para salvar apenas a própria família, esse pregador aí não tem o Espírito Santo. Pelo contrário, meus amados, Noé era cheio do Santo Espírito de Deus. E mesmo assim, meus irmãos, ele só conseguiu salvar a família dele. Por quê? Porque não foi ele que salvou a família dele. A família dele, meus irmãos, era as únicas pessoas naquele momento que foram convencidas ou deixaram ser convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Foram convencidas de seu pecado, da justiça e do juízo, meus amados. Então, meus irmãos, aqui a resposta dessa pergunta é a mesma da primeira. Esses povos aqui, meus irmãos, os perdidos, eles ficaram desapercebidos porque quiseram, meus irmãos. Porque eles não tinham ou não quiseram dar ouvidos à voz do Santo Espírito de Deus. Neste momento, todos eles cometerão aqui, meus irmãos, aquilo que nós chamamos um pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou a rejeição contínua e definitiva da voz ou da atuação do Espírito Santo de Deus na minha vida. É o mesmo pecado que Lúcifer cometeu nos céus, é o mesmo pecado que os fariseus cometeram, é o mesmo pecado que os filhos de Israel, quando saíram da terra do Egito, cometeram. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado para que a gente não caia neste mesmo pecado. Todo santo dia, o Espírito Santo fala comigo. Todo santo dia, o Espírito Santo mostra aquilo, meus irmãos, que eu preciso comer. Nós precisamos praticar reforma de saúde, meus irmãos. Aí você tem ali a carne e você tem a comida vegetariana e você tem uma comida que não é não vegetariana, que é cheia de leite, ovos, queijo, açúcar, tudo que não presta, meus irmãos, café, carne. E o Espírito Santo ele vai dizendo, olha, essa é a alimentação correta, olha, essa aqui é a roupa correta.
Você está usando uma roupa que não está de acordo com os padrões de Deus. O Espírito Santo vai trabalhando, meus irmãos, no nosso coração. Ele mostra exatamente qual é o caminho que nós devemos andar. Ele mostra a forma como devemos falar, a comida que nós devemos comer. Ele mostra o que nós devemos ver. Isaías capítulo 33, meus irmãos, nos mostra claramente que os filhos de Deus, eles fecham os olhos para não ver o mal e tapam os ouvidos para não ouvir falar de homicídio. Tem muitos irmãos hoje, meus irmãos, que vão comer sentado olhando para um programa de televisão de morte, aqueles programas de tiroteio, de bala, né, meus irmãos? E as pessoas vão comendo, assistindo aquelas coisas. Tais pessoas, meus irmãos, não entrarão no reino de Deus, jamais. Então, meus irmãos, aqui nós temos esse grupo, um grupo que não está nem aí para a verdade, meus irmãos. Isso acontece até dentro do povo de Deus. Os jovens desta nova geração não estão nem aí para a volta de Jesus. Estão muito mais preocupados, meus irmãos, com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus. Então, eles sabiam da verdade? Sabiam, porque Noé pregou. A mesma coisa, quem vai ser o Noé dos últimos dias, que vai pregar nos últimos dias a palavra de Deus ou as 3 mensagens angélicas? Serão os 144 mil, meus irmãos. Os 144 mil, eles proclamarão a última mensagem de advertência a este mundo. Certo, meus irmãos? E todos terão que fazer uma decisão. Todos terão que tomar uma decisão consciente, ou ao lado de Deus, ou ao lado do diabo. Aqueles que tomarem uma decisão ao lado de Deus, receberão o selo do Deus vivo cravado em suas frontes, como nos mostrado em Apocalipse capítulo 7. E aqueles que tomarem uma decisão firme ao lado do diabo, receberão um sinal na besta, ou na fronte, ou sobre a mão, meus amados. Então, com isso aqui, nós já conseguimos, ou já respondemos aqui, a pergunta de número 1 e a pergunta de número 2 da lição de domingo. Agora, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui na lição de segunda-feira, que tem como título o Evangelismo de Noé. Então, meus irmãos, vamos aqui para a lição de segunda-feira. E aqui, meus irmãos, na parte de segunda-feira, que tem esse título, o Evangelismo de Noé, a terceira pergunta nos diz o seguinte: Jesus disse que a situação no tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Isso aqui nós já vimos. Quais condições morais levaram ao dilúvio? Aqui nós temos uma pergunta, né? A primeira pergunta, né? Quais condições morais levaram ao dilúvio, né? Qual foi aqui, meus irmãos, o ponto principal que realmente tirou a paciência ali de Deus, né? Que fez com que Deus destruísse ali os antediluvianos. Meus irmãos, ainda tem a segunda pergunta que diz: quais paralelos existem entre esses dois momentos da história? E os textos aqui para a gente ler é Gênesis capítulo 6, o verso 1 a 8, e o outro texto nós já lemos, que foi Mateus capítulo 24, verso 37 a 39. Nós já acabamos de ler, meus irmãos. Então a gente vai ler apenas aqui Gênesis capítulo 6, o verso 1 a 8, onde já estou aqui com a minha Bíblia aberta. Então, desde já convido a você a tomar sua Bíblia, voltar colocando o texto também na tela. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, para a gente estar conseguindo responder a pergunta, vamos ler Gênesis capítulo 6, o verso 1 até o verso de número 8, que diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens da terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Olha aí, meus irmãos, aqui nós temos o tempo que Noé pregou, que foi 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Muitos destes varões aqui, meus irmãos, grandes, se tornaram os deuses para outras nações. Por exemplo, Nimrod, nas culturas de Babilônia, se tornou Marduk, Bel, Semíramis, se tornou ali Astarote, e muitos desses aqui, meus irmãos, se tornaram os deuses do mundo como nós conhecemos hoje, Zeus, né, e outros mais. E aqui diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem
se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu. Quando fala se arrependeu é porque o Senhor se entristeceu, meus irmãos. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Então aqui, meus irmãos, nós já conseguimos estar respondendo essa pergunta que diz, Jesus disse, que a situação no tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Isso nós já sabemos. Quais condições morais levaram ao dilúvio, meus irmãos? O que foi que levou aqui, o que foi que resultou este dilúvio, meus amados? Muito simples, meus irmãos. É o que nós já até respondemos aqui. O que levou esse dilúvio aqui, meus irmãos, foi a rejeição definitiva da voz do Espírito Santo, meus irmãos. Foi esse povo aqui, meus irmãos, eles rejeitaram a voz do Espírito Santo, rejeitaram todos os dias. Noé pregou 120 anos, meus irmãos, mas eles não quiseram ouvir. É claro que muitas pessoas, a própria Ellen White vai citar aqui no Espírito de Profecia, ela fala que muitas pessoas que durante esses 120 anos morreram na fé. Noé pregou, elas desceram ao pó da terra, mas desceram salvas. Então não foi apenas Noé e sua família que se salvaram. Não foi, meus irmãos. O Espírito Santo trabalhou na vida de outras pessoas. Muitas pessoas desceram ali ao pó da terra salvas. Agora, no momento do dilúvio, é claro que naquele momento do dilúvio, só tinha apenas Noé e sua família que entraram na arca. Porque realmente o resto, meus irmãos, acharam que Noé estava ficando louco, zombaram de Noé. Mas a gente sabe o que foi que aconteceu. Quando a porta da arca se fechou, passou ainda 7 dias, e muitos ainda poderiam estar zombando de Noé. Este homem entrou na arca, a família dele entrou na arca, já tem 7 dias, ele disse que ia chover, até agora nada. Mas depois de 7 dias, meus irmãos, as portas do céu, as janelas do céu se abriram e começou uma copiosa chuva, meus irmãos. Durante 40 dias e 40 noites choveu sobre a face da terra. E a gente sabe o final desta história. Todos foram destruídos, meus irmãos. Toda a erva verde, os animais, tudo foi destruído, meus amados. Então, respondendo aqui à pergunta, essa primeira parte da pergunta diz: quais condições morais levaram ao dilúvio? A degradação ficou tão grande, mas tão grande, a rejeição do Espírito Santo de Deus foi tão grande que eles se transformaram em demônios, meus irmãos. Eles não estavam mais nem aí para a lei de Deus. Pisaram completamente nos mandamentos do Senhor. E o resultado foi a destruição. Lembrando que isso também voltará a acontecer nos últimos dias. Quando a lei dominical sair, meus amados, as pessoas vão tomar uma decisão consciente, ou ao lado de Deus, ou ao lado do diabo, ou ao lado da verdade, ou ao lado da mentira. Quando os perdidos rejeitarem ali definitivamente, meus irmãos, as advertências de Deus, a pregação das 3 mensagens angélicas, neste momento haverá uma grande destruição. Então, meus amados, será o momento de Deus ele intervir. Será o momento de Deus intervir pelo seu povo. É o momento de Deus reivindicar a sua santa lei que foi pisada pelos perdidos. E aqui a pergunta, meus irmãos, diz o seguinte: quais paralelos existem entre esses 2 momentos da história? Nós já respondemos essa pergunta, meus irmãos. Na história de Noé, Noé pregou mais de um século, meus irmãos, 120 anos pregando. Mas aquele povo, meus irmãos, eles não quiseram nada com a verdade. Eles não deram ouvido à pregação de Noé. O Espírito Santo trabalhou todos os dias na vida deles, mas eles rejeitaram. É por isso que Gênesis 6, o versículo de número 3, aqui diz: então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E carnal em que sentido? Porque eles, meus irmãos, estavam amando ali os prazeres da carne, os prazeres do mundo, a mundanidade, meus irmãos. Eles não conseguiram resistir nem ao mundo, nem à carne e nem ao diabo.
E a mesma coisa vai acontecer como mostra em Mateus 24, 37 a 39, como nós lemos. Nos últimos dias, as pessoas vão fazer a mesma coisa como os antediluvianos. Vão se casar, vão se dar em casamento, vão viver suas vidas como se não existisse o amanhã. Mas o amanhã certamente virá, meus irmãos. E este amanhã será a destruição deste mundo como nós conhecemos. Mas na vida dos salvos, na vida do povo de Deus, será o recomeço. E a serva do Senhor, meus irmãos, ela diz o seguinte aqui. Na parte de segunda-feira ela fala, né? Pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, Noé era temente ao Senhor, meus irmãos, construiu uma arca para a salvação de sua família. Meus irmãos, Noé era temente a Deus, meus amados. Qual é a primeira mensagem angélica que será pregado pelo Noé profético dos últimos dias, que é os 144 mil? A primeira mensagem angélica diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, meus irmãos. E adorem aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Precisamos ser tementes ao Senhor. E o que é temer a Deus? O que é glorificar a Deus? Meus irmãos, temer a Deus é guardar os mandamentos do Senhor. É você deixar o Espírito Santo de Deus dominar a sua vida, para que você possa produzir os frutos dignos de arrependimento, que são as boas obras. Você precisa ter uma fé viva, não uma fé morta. Aquele que tem uma fé morta, meus irmãos, não entrará no reino de Deus. Nós somos salvos unicamente pela graça, mas no julgamento, o que será pesado, meus irmãos, serão as nossas obras. Então precisamos temer ao Senhor. E aqui diz que Noé construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, meus irmãos. Enquanto Noé estava pregando sua mensagem de advertência ao mundo, que nos últimos dias será as 3 mensagens angélicas, suas obras testificavam de sua sinceridade. Perceba o que ela está dizendo, meus irmãos. Noé não pregava apenas com palavras, Noé também pregava com as suas atitudes, da mesma forma como Jesus, da mesma forma como todos os profetas de Deus, meus irmãos, os discípulos. Os filhos de Deus, eles não pregam apenas com palavras, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? É adorar a Deus com a consciência. Eu só posso pregar aquilo que eu realmente tenho certeza. E o que é adorar a Deus em verdade? É através das obras. Porque se eu tenho apenas adoração a Deus na consciência e prego, mas não pratico, eu sou um hipócrita, meus irmãos, eu sou um falso profeta. Nós precisamos pregar aquilo que nós vivemos. E dentro da nossa igreja está cheio hoje de pregadores que sobem na plataforma, na tribuna, e começam a pregar, meus irmãos, amor, paz e perdão. Esse é o tema da mensagem dos tempos do fim agora. Não existe mais mensagem de advertência, não existe mais mensagem de repreensão. Sabe por quê? Porque os pregadores, eles não estão vivendo a mensagem. Eles não vivem a reforma de saúde. Por isso que ensina aos membros a poderem dizer, olha, vocês podem comer carne, podem fazer o que quiser, podem se vestir da forma como quiser, podem cantar música rock and roll. Por que esses pastores falam isso? Porque eles liberam tudo. Porque eles não vivem a mensagem. E eles estão certos. Porque se eles pregam e não praticam, eles são hipócritas. Então o que eles estão pregando hoje na plataforma é realmente o que eles vivem, um evangelho meia boca, meus irmãos. Mas eles jamais poderão pregar reforma, sabe por quê? Porque eles não vivem a mensagem. Jamais eles poderão pregar. E a serva do Senhor fala claramente que pastores que comem carne, a gente não pode confiar nele, meus irmãos. Pastores que não praticam a reforma de saúde, nós não devemos confiar nesses pastores, nesses ministros. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Eles não são cheios do Espírito. Eles pregam, meus irmãos, um evangelho que passa a mão por cima do pecado. Mas Noé não, meus irmãos. Noé pregava um evangelho de advertência, assim como os 144 mil no tempo do fim. Eles vão proclamar uma mensagem de advertência ao mundo. As 3 mensagens angélicas, meus irmãos, é poderosa, meus amados. E sabe, a reforma de saúde, meus irmãos,
que tem sido negligenciada por nós, adventistas do sétimo dia. A serva do Senhor fala claramente que a reforma de saúde é prova de comunhão, meus irmãos. Os ministros falam que não é prova de comunhão, mas é prova de comunhão sim. E deixa eu falar algo mais para você. Muitos falam assim, mas é só a questão do comer carne ou café. Não, meus irmãos. A serva do Senhor fala claramente que no tempo do fim é preciso abandonar não mais só a carne e o café. É preciso abandonar os ovos, leite, açúcar, queijo. Nos dias de Ellen White, ainda não havia necessidade de abandonar ovos, açúcar, queijo, leite. Não. Nos dias dela, meus irmãos, era para deixar apenas... O que era a prova de comunhão nos dias dela? Era a carne e o café e o tabaco, que era o fumo. Mas nos últimos dias, o que é prova de comunhão nos últimos dias? É você se livrar de tudo aquilo que é nocivo, meus irmãos. Mas você poderia se questionar, mas irmão Ramon, tudo hoje está contaminado. Até mesmo as comidas, os vegetais, a comida vegetariana que a gente come também está contaminada. Só que aí nós temos uma diferença, meus irmãos. É porque o povo do tempo do fim são vegetarianos. E eles, meus irmãos, pedem para Deus purificar o alimento deles todos os dias. E a pergunta que eu faço para você, será que Deus não vai purificar, meus irmãos, o alimento que Deus pediu para a gente comer no tempo do fim? Agora, eu tenho aqui o alimento carne. Eu tenho aqui ovos, leite, açúcar, essas coisas que fazem mal, refrigerante. Eu posso pedir para Deus purificar esses alimentos? É claro que não, meus irmãos. Então nós temos que ter cuidado na mensagem que nós pregamos. A reforma de saúde, a Ellen White diz, o espírito de profecia nos diz, que ela está ligada à mensagem do terceiro anjo. Do terceiro anjo, meus irmãos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, como é mencionado ali na terceira mensagem angélica. Então é questão de salvação sim, meus irmãos. E aqui para a gente estar finalizando, meus irmãos, essa parte aqui de segunda-feira, ela diz mais o seguinte: foi assim que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Foi assim que a fé de Noé aumentou, meus irmãos. Ele deu ao mundo um exemplo de crer precisamente no que Deus diz. Tudo quanto possuía empregou na arca. Meus irmãos, nós só encontraremos salvação no tempo do fim entrando na arca. Assim como Noé e sua família só se salvaram porque entraram na arca, no tempo do fim, só quem irá se salvar são aqueles que entrarem dentro da arca da aliança. E dentro da arca da aliança, ali nós temos o quê? A urna de ouro contendo o maná, representando primeiramente Jesus como pão da vida, mas em sentido secundário representa a reforma de saúde. Temos o cajado de Arão que floresceu, representando ali a autoridade de Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Nós precisamos estar fundamentado na mensagem do santuário. E por fim nós temos as duas tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos. Então no tempo dos últimos dias, só quem vai poder entrar no céu, só quem poderá se salvar das águas do dilúvio de fogo, meus irmãos, serão aqueles que entraram dentro da arca da aliança. E aqui ela diz, para a gente estar finalizando aqui essa parte de segunda-feira: e ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, viam de todos os lados multidões para ver a estranha cena e ouvir as palavras sinceras e fervorosas daquele distinto pregador. Muitos, meus irmãos, vão ouvir a mensagem. No tempo do fim será uma grande multidão, que é como a areia do mar de perdidos, meus irmãos, que ouviram a mensagem, mas que não quiseram tomar uma firme decisão ao lado de Deus. Foram para as fileiras de Satanás. E aqui diz, cada batida desferida na arca era um testemunho para o povo. Nós precisamos proclamar, meus irmãos, a verdade de Deus, assim como Noé. E aqui, meus amados, eu quero estar encerrando, meus irmãos, a primeira parte da lição da Escola Sabatina, para que o vídeo não fique muito longo. Porque vocês sabem que meu editor de vídeo, meus irmãos, ele não suporta exportar um vídeo muito grande. Então aqui eu vou estar encerrando até a parte de segunda, mas no próximo vídeo a gente vai continuar terça, quarta e quinta, tá ok? Então com isso nós concluímos até a parte de segunda-feira aqui, meus irmãos. E assim que eu for gravando aqui a parte de terça, quarta e quinta, eu já coloco no canal, meus irmãos. Então hoje a gente vai fazer até a parte aqui de segunda-feira, né? A gente respondeu aqui 3 perguntas da lição da Escola Sabatina.
Então, neste momento, meus amados, eu já peço para você que se este vídeo, meu irmão, se este vídeo trouxe relevância na tua vida, eu já peço que você deixe aquele joinha para fortalecer aqui o canal Reveláxio. Também não se esqueça, meus irmãos, de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas, meus irmãos, que você puder, para que mais pessoas sejam abençoadas com o poder, meus amados, da palavra do Senhor. Esta palavra que tem transformado a minha vida, e eu também tenho certeza que tem transformado a sua vida da mesma forma, meus irmãos. Deixe também o seu pedido de oração aqui nos comentários, para que nós possamos estar orando por você, meu amado. Então, neste momento, feche os olhos, meus irmãos. Feche os olhos para a gente citar aqui a bênção apostólica de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós. E que todos possam dizer 3 vezes: amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor, e até a segunda parte da lição da Escola Sabatina aqui dentro do nosso canal Reveláxio.